Muito obrigado, pastor Marcos, né? Muito bem. Boa noite. Paz seja com todos. Graças a Deus. É muito bom nós estarmos aqui, depois de tantos anos, revendo alguns irmãos, grandes companheiros, amigos, pastores, grandes servos de Deus. Nós queremos agradecer o honroso convite que o pastor Joel nos fez para estarmos aqui fazendo essa transição, dando posse ao pastor Samuel, o filhão do pastor Joel. Nós nos sentimos muito honrados, pastor Joel, com seu convite, de podermos ser convidados, né? E estar aqui para oficializar essa transição, esse pastorado. E nós trazemos aqui também o abraço, o carinho, as felicitações de bênçãos ao querido pastor que vai tomar posse nesta noite. Estas recomendações são do nosso presidente nacional, reverendo Mário de Oliveira, e do nosso querido presidente estadual, reverendo Antônio Genário. E, em nome deles e do conselho, nós estamos aqui para oficializar a posse do pastor. Nós admiramos muito, não só eu, mas tantos outros pastores um pouco mais assim chegados na idade como eu e o pastor Joel. Nós admiramos muito o ministério do pastor Joel, não é? Muito. É um dos pioneiros, fundadores da nossa igreja no Brasil, mormente lá pelo sul do nosso país. E ele realmente está deixando para o filho um grande legado. E não existe, pastor Joel, no meu entendimento, uma alegria maior para um pai que é pastor de poder transferir ou transicionar, né, o filho para o seu lugar como pastor. É uma alegria muito grande, né, para um pai ter esse privilégio. Acho que vocês podem assentar, né, que senão... O livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, diz o seguinte: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, nosso Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Muito interessante, irmãos, antes de nós aqui oficializarmos a posse do pastor Samuel, entender uma coisa, que o sacerdócio que nos fala esta passagem é o sacerdócio de Cristo. Nós sabemos que o sacerdócio era um ofício, uma função, lá no Antigo Testamento, e era hereditário. Não era qualquer um que poderia ser ou podia ser um sacerdote. O sacerdote, o ministro de Deus, realmente tinha que ser filho de sacerdote. E havia
quando acontecia essa posse, essa transição do sacerdócio, havia todo um cerimonial muito interessante. O sacerdote que ia se tornar sacerdote, ele tomava um banho de purificação, que prefigurava o nosso batismo nas águas. E depois deste banho de purificação, ele era vestido com as vestes sacerdotais, que eram compostas de 4 cores. O vermelho, prefigurando o sangue de Cristo, a salvação, o Messias que viria. Depois também a cor amarelo, ouro, prefigurando o Espírito Santo, a cor azul e a cor púrpura. A púrpura era uma cor roxa, ou um azul profundo, muito bonito. Então, as vestes sacerdotais, com as quais o sacerdote ia se tornar sacerdote, ele teria que vesti-las para as suas ministrações. Como isso era muito profético, não é, irmãos? Então, depois que ele vestia essas vestes, que significava vestes da justiça de Deus, não da justiça humana, a justiça de Deus, ele estava vestido e revestido de justiça de Deus. O inimigo não tinha como tocar, não é? Porque ali estava um pecador, mas vestido com a justiça de Deus. Então, depois dessas vestes, havia uma unção. Era a unção com óleo, representando o batismo com o Espírito Santo. O óleo na Bíblia, como nós sabemos, é uma figura do Espírito Santo, que iria realmente comandar a vida do sacerdote. E depois havia unção com sangue. Olha que coisa impressionante, né? Se sacrificava um cordeiro, veja bem, que já apontava para o Messias, né? Cristo, o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Então, esse cordeiro sacrificado, cujo sangue era aspergido na ponta da orelha direita do sacerdote, para que o sacerdote, ungido com sangue remidor do Messias, pudesse ouvir a palavra de Deus. A unção era para ele ouvir a palavra de Deus. Então, ele era ungido para isso, para ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. Depois ministrava-se uma unção no polegar da mão direita, para que o trabalho do sacerdote, tudo quanto ele iria realizar, era para a glória de Deus. E realizar isso com justiça, com o refletindo o caráter de Deus. E depois havia uma unção no dedão do polegar direito, tudo direita, tudo direito. A Bíblia enfatiza muito a questão da destra, né, a direita. E então, depois desta unção, né, o sacerdote estava apto para realmente ser um sacerdote. Então, esta palavra fala do nosso sacerdócio. O nosso sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, ele não é o sacerdócio levítico do Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo, do qual nós fazemos parte,
ele é mais elevado, ele é superior ao sacerdócio levítico, conforme aos Hebreus, capítulo 7 e 8. Então, esse sacerdócio de Cristo, nós o vemos pela primeira vez lá nos dias de Abraão, antes de Moisés, 150 anos antes, quando nem existia lei. Então, ali nós vemos pela primeira vez, né, Abraão indo a um rei e sacerdote chamado como era o nome dele, pastor? Melquisedeque. Eu falei tanto tal de Elimeleque um dia desse, que tem um camarada com esse nome, que eu estou confundindo os dois nomes. Então, esse Melquisedeque, ele era uma figura do próprio Cristo, conforme nós vamos ver lá aos Hebreus, nesse capítulo 7 e 8. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio, não teve fim de dias. Alguns teólogos chegam a dizer que esse rei e sacerdote era uma teofania do próprio Cristo. E ali nós vemos Abraão entregando os dízimos, né? O dízimo, ele vem do sacerdócio de Cristo e não levítico. E aí nós, irmãos, estamos vendo que esse rei e sacerdote, não é, ali recebe Abraão de uma maneira assim especial, marcante, ficou bem definido na Bíblia. Mas no Novo Testamento nós vamos ver como nos tornamos sacerdotes em Cristo. Quando Jesus, lá no Calvário, ele dá o brado, entregando a Deus, né, o Espírito, e dizendo, está consumado. E ali, naquele momento, de maneira sobrenatural, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu do templo, segundo o historiador Flávio Josefo, que era um judeu contemporâneo dos tempos de Jesus, ele tinha 18 metros de altura por 12 centímetros de espessura. Veja bem que coisa impressionante. Era uma cortina, mas ele era uma parede que separava, não é, o lugar santíssimo do lugar santo. Lá no lugar santíssimo era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Lá havia a arca, não é, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu milagrosamente. Então, e também o maná que Deus fez chover durante os 40 anos que Israel andou pelo deserto. E ali, nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer o sacrifício e a intercessão pelo povo, pedindo perdão dos pecados do povo. Uma vez por ano ele fazia isso. Então ninguém poderia ir a Deus se não fosse por intermédio do sacerdote que oferecia o culto, o sacrifício e a intercessão pelo pecador. Mas Jesus veio e ele abriu o caminho, não é? Ele abriu o Santo dos Santos. Ou seja, hoje você e eu, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nos entregamos para viver para Ele, nós temos liberdade de entrarmos, não é, à presença de Deus. E aí também fazermos a nossa intercessão junto a Cristo, o sumo sacerdote, e aí então nós ganhamos, né, o título também de sacerdócio de Cristo. Amém, irmãos?
Então, ser sacerdote, eu particularmente considero uma das mais nobres, uma das mais elevadas funções, dos mais preciosos ofícios. Todas as profissões, todos os ofícios são dons divinos, mas nenhum como o sacerdote. O ministro de Deus é realmente algo nobre, elevado, algo precioso. Por isso é que eu disse, não há maior alegria para um pai que é pastor, como eu, pastor Joel, não é? De fazer esse transicionamento e dar posse a um filho, né, como pastor, sacerdote de Deus. Eu quero aqui relembrar com a minha esposa, que está presente, que quando eu me casei, eu fiz um propósito no meu coração, de que eu pedi a Deus, Senhor, eu quero um filho, para que ele possa ser o meu substituto, para que ele possa ocupar o meu lugar no ministério. E eu, então, orei a Deus, e Deus me deu um filho. Quando ele estava para nascer, eu e a mãe dele, a pastora Onília, nós lá no ventre da sua mãe, nós ungimos o André Mariano. Nós ungimos e pedimos a Deus, Senhor, eu entrego este filho no teu altar, para que ele seja o nosso substituto na tua obra. E graças a Deus. Passaram-se vários anos, o André estava na igreja, gostava de uma bateria, música, mas ele não tinha nenhuma vocação para o ministério. Até que ele se casou e ele falou para mim, pai, o senhor me perdoa, mas eu não tenho vocação para ser pastor. Eu gosto de música, eu gosto de bateria, eu quero ajudar o senhor, mas não quero ser pastor. Eu fiquei muito triste, meio chocado com aquilo, né? Mas aceitei em Deus. Falei, tá bom, filho, Deus te abençoe, seja o seu coração, o que Deus quiser. Aí veio o primeiro filho dele, o Andrezinho, né, que nós chamamos, mas é também André Mariano. Esse é o Júnior, de fato. Aí eu fui apresentar o André, meu neto, a Deus, lá na consagração, e eu dei esse testemunho para a igreja. E falei assim, quem sabe, o filho que eu pedi para ser o meu substituto, não era o André Mariano, vai ser esse André aqui. Mas eu entrego a Deus. E assim que passou um certo tempo, não foi muito tempo, o André chegou para mim e falou, pai, eu quero ser pastor. Falei, oh, glória a Deus, Deus está respondendo, né, a nossa oração. Eu quero ser pastor. E ele estudou, fez o seminário, preparou-se, foi à convenção, e nós abrimos uma igreja para ele, e ele foi ser pastor. Hoje ele é pastor de 2 igrejas, e é superintendente, e também é vereador lá em Juiz de Fora. Então, os nossos sonhos Deus realiza, não é, irmãos? É a nossa grande alegria. E eu tenho certeza que hoje o pastor Joel está feliz, como pai, sacerdote, tendo o privilégio de aqui ver Samuel, não é? Shemuel, no hebraico, né? Shemuel, seu nome é Deus.
Forte, né, esse nome. Então, o Samuel, realmente, recebendo a bênção do pai para assumir, né, o sacerdócio dessa igreja, o ministério desta igreja. E eu me sinto muito honrado com isso, pastor Samuel, de poder estar aqui para pedir a Deus, né, pela sua vida, seu ministério. Então, eu quero neste momento, pastor Samuel, convidá-lo com a sua esposa. Você tem filho também? Então, a família, por gentileza, subir aqui no altar, no púlpito. Vou chamar, com todo respeito, pastor Joel, por favor. E nós vamos ficar todos de pé, não é, irmãos? E vamos aqui. Então, pastor Samuel tem 2 filhas? Oh, glória a Deus, né? Família de pastores, né? De profetas, né? A pastora Dorcas está aí também, né? Pastor Felipe. A Dorcas eu conheço bem, mas o Felipe eu não conhecia, não, né? Mas a Dorcas está em Cajuru, né? Carmo do Cajuru. É isso, né? Falei com o pastor Joel que Carmo do Cajuru foi eu que abri para o pastor Luiz Libério. Eu abri com ele, passei para ele Carmo do Cajuru. E então, nós vamos neste momento, meus irmãos, pedir que o pastor Samuel, com a sua família, possa ajoelhar diante de Deus. O pastor Joel vai impor as mãos, por favor, sobre o pastor Samuel. Sim, mas você vai ser o mediador, seu pai. Sem a sua bênção, eu não posso abençoar. Glória a Deus. Faz isso. Você vai só impor as mãos aqui, eu vou fazer a oração. Né? Então, por favor, pode pôr as mãos sobre o pastor Samuel. E a igreja estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença. Agradecidos, Pai, por este momento tão importante, esse momento tão marcante na nossa vida, na vida desta igreja, e do pastor Samuel, como também do seu pai, o pastor Joel. Senhor, nós estamos entregando nas tuas mãos o teu servo, pastor Samuel, para que o Senhor possa estar com ele, Senhor, como líder, como sacerdote, como ministro, Senhor, aqui servindo-te e, ó Deus, pastoreando este rebanho que o Senhor está confiando a ele, que ele possa, Senhor, estar cuidando deste rebanho do Senhor, com a tua bênção, debaixo, ó Deus, da tua soberania, debaixo das tuas misericórdias, dos teus cuidados, da tua proteção contra todos os males. Senhor, dá-lhe, meu Pai, a unção para que ele realmente seja este servo do Senhor. Para a glória e louvor do teu nome, nós o abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ele e sua família, Pai, toma posse deste ministério na vida deles e abençoa-os para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A gente
tem que respeitar as autoridades, as leis, né, irmãos? Aqui não tem como, a gente precisa tirar a máscara, né, para falar um pouco mais à vontade. Quando é que nós poderíamos imaginar que chegaríamos numa época em que os crentes realmente ficariam e andariam todos mascarados, né, irmãos? E realmente é uma época difícil, um momento ímpar, não é, que nós estamos vivendo. Mas, graças a Deus, Deus está ouvindo o clamor do seu povo. E nós vemos pela Bíblia que é Deus que controla todas as coisas, não é, irmãos? E tudo está debaixo da sua soberania, tudo está sob o seu controle, não é? Isso é bíblico. Deus sabe a dose certa, não é, do castigo. Porque as pestes na Bíblia, as pragas, sempre elas vêm por causa da desobediência das pessoas, da desobediência dos homens, né? Por causa do pecado. O mundo não quer saber de Deus, não é? O mundo está se tornando cada vez mais ímpio, mais perdido. E chega um momento que Deus permite, não é vontade dele, porque Deus é amor, mas Ele permite certos males, e num caso como esse, somente a misericórdia dele, né, irmãos? E nós temos clamado pela misericórdia de Deus, e certamente em breve nós vamos estar nos abraçando bem à vontade. Então eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, que veio aqui para honrar a posse do pastor, e eu vou agora voltar a palavra ao pastor Marcos. Muito obrigado, pastor. Podendo sentar, por favor, atendendo a ordem do nosso pastor Joel Vion, eu só obedeço. Pode sentar, meu irmão Osmar. Está em casa, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Isso, pode ficar à vontade, né? Que bom. Muito obrigado, pastor Mariano. Se fosse uma corrida, entregaria-se um bastão para o outro corredor. Mas como é o nosso pastor, para o outro pastor, que é o pastor Samuel, o pastor Joel agora fará a entrega de uma palavra de Deus, a Bíblia, para o seu filho, simbolizando este momento da transição, não é? E aqui também, o pastor Joel fará a entrega da nomeação do Conselho Nacional de Diretores ao novo pastor nomeado, pastor Samuel Vion. Boa noite a todos. Paz seja convosco. É um momento de muita alegria e de muita gratidão a Deus. De muita gratidão a Deus. Eu não canso de agradecer a Deus, mesmo em espírito, durante o dia. Eu louvei a Deus, glorifiquei a Deus e agradeci de todo o meu coração por ser esse momento tão especial nas nossas vidas, entregando essa igreja ao nosso filho mais caçula, mais novo. Nós somos muito gratos a Deus. É um privilégio que poucos pastores têm de ter 3 filhos e os 3 filhos pastores. É um privilégio que poucos têm. Quando eu falei, alguns dias atrás, falei para o nosso presidente, né? Tenho uma certa intimidade com ele, porque nós trabalhamos junto em Porto Alegre. Isso já há 50 e tantos anos. Eu disse, Mário, eu estou entregando a igreja
para o pastor Samuel. Ele disse assim: faça logo enquanto eu roubo ele, senão eu vou roubar ele. Faça logo antes que eu mande ele para um outro lugar. Aí depois falou para mim que tinha tido boas informações a respeito do pastor Samuel e que ele disse: está entregue à igreja em boas mãos. Falei: glória a Deus por isso. Amém, igreja? Eu sou diferente do pastor Mariano. O pastor Mariano disse que desde antes de nascer o filho, ele já pedia, né? Senhor, eu quero ter um filho pastor. Eu era diferente. Eu queria meus filhos médicos. Eu já disse na igreja, eu tenho um irmão que tem diversos filhos e netos, são médicos. E eu tinha uma inveja do meu irmão. Eu queria também filhos médicos. Aí Deus quis fazer eles enfermeiro. Os três são enfermeiros, porque o médico é Jesus, né? Deus seja louvado por esse momento. Então, eu vou entregar aqui para o pastor Samuel essa Bíblia que o Conselho da Igreja está oferecendo. Bíblia, Liderança Cristã. E a nomeação que está no quadro, mas será que você não vai precisar dessa nomeação aqui para alguma coisa? É só tirar daqui, né? Amém. Então a nomeação está aqui, dada pelo Conselho Nacional de Diretores ao pastor Samuel como o pastor desta igreja. E eu continuo com vocês, pastores. Agora eu sou de vocês. E nós vamos continuar visitando as igrejas, dando apoio aos pastores, para que vocês continuem com galhardia, com graça, como pastores, cuidando do rebanho, o rebanho de Deus que não é nosso, é do Senhor. O rebanho não é de nenhum de nós, é dele, daquele que nos comprou pelo seu precioso sangue. Glória a Deus. Pastor Samuel, agora é com você a palavra. Acho que a posse já foi dada. Então, aqui está a sua Bíblia e a sua nomeação. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Realmente, boa noite, né? Paz seja convosco a todos. A gente sabe que um dia chegaria, né? Trabalhamos 26 anos aqui em Divinópolis ao lado do pastor Joel, mas não imaginaria que iria embrulhar tanto estômago, ficar essa... Meu Deus do céu, porque é uma responsabilidade, né, estar tanto assumindo esta igreja, que é uma igreja, como já foi dito, uma referência para o Brasil, como estar dando sequência ao ministério do pastor Joel. E eu creio que uma das maiores virtudes que um cristão deve ter, princípios, é honra. A honra, ela abre as janelas dos céus. A honra é um princípio inegociável. E eu por todos os meus 47 anos, eu tentei, da melhor forma possível, honrá-lo. Seja no altar,
em algumas vezes pregando, na maioria das vezes tocando o teclado para o Senhor enquanto o Senhor ministrava, ou de alguma outra forma, administrativamente. E agora eu quero poder honrá-lo, dando continuidade a tudo que o Senhor plantou. Sei que são praticamente 60 anos de ministério e a minha responsabilidade a partir deste momento é, logicamente, que o Senhor vai continuar sendo o nosso pastor, o nosso mentor, sempre o nosso conselheiro, né? Mas eu quero continuar. Como disse ali o pastor Marcos Vinícius, é um bastão que se passa, né, numa corrida, e eu quero carregar com muita honra este bastão, viu? Muito obrigado. Eu creio que esta é um sentimento de toda a igreja, dos meus irmãos que estão aqui, né, pastor Felipe, pastora Dorcas, porque Deus assim quis, né, que eu estivesse do seu lado até hoje, auxiliando na primeira igreja. Deus assim direcionou, né, cada um de uma forma, e de uma forma tremenda, tenho certeza disso. Mas em nome de Jesus, né, nós queremos que tudo aquilo que o Senhor construiu, tudo aquilo que o Senhor fez, a obra de Deus, ela não tem um ponto final, mas que ela possa continuar e continuar crescendo, seja através das nossas vidas. A pastora Maria Amélia, que aqui está, né, minha mãe, meu Deus do céu, né, todo exemplo de vida, toda intercessão, todo trabalho, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Meu Deus do céu, que responsabilidade, que honra, uma grande honra, e eu quero permanecer honrando. Eu não tenho muitas palavras, não. Eu pensei em tanta coisa durante o dia, gente, mas pastor Marcos Vinícius, eu retorno a palavra. Deus abençoe, obrigado pela confiança, tanto ao pastor Joel, como também a todo o CDL, todos os pastores que estão aqui, muito obrigado pela sua presença, viu? Estou aqui, né, tirando essa foto aqui de cada um aqui, viu? Me alegro com a presença de vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abre depois o dedicatório, eu vou ler o dedicatório depois. Lê o dedicatório. Abre aí. Amém. Eu quero chamar os membros do conselho diretor local, por favor, a começar do seu vice-presidente, irmão José Mesquita, que vai fazer aqui a entrega de uma lembrança ao nosso Abraão, pastor Joel Vion. Convido também o diretor de patrimônio, nosso irmão Mateus Alves, que se aproxime também, fará homenagem ao pastor desta igreja, pastor Samuel Vion. Eu convido também a pastora Solange, que vai fazer também uma homenagem à nossa querida pastora Maria Amélia Vion, responsável também por esse ministério vitorioso de oração nas madrugadas, Dorcas. Meu Deus do céu. Esses aplausos demonstram o carinho, pastora Maria Amélia, o reconhecimento dessa igreja pela sua vida, a sua humildade, a sua vida com Deus. Eu convido também a Leila para fazer a entrega desta homenagem também, a nossa querida pastora Sara Vion. Enquanto a gente vai projetar aqui uma mensagem rápida do ITQ a pedido do pastor Dr. Sérgio, eu pediria a sua Bíblia, pastor, só para ler a dedicatória, se o senhor permitir, para a gente compartilhar com a igreja essa dedicatória feita pelo nosso Abraão e também por todos os membros desta igreja.
Parabéns, receba esse exemplar da Bíblia, querido pastor Samuel, como novo pastor da Igreja Sede. Que esta data seja um marco existencial e, principalmente, ministerial do seu pai, que se regozija neste momento de grande alegria. Esta dedicatória materializa uma história vitoriosa de um ícone da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, pastor Joel Vion, na transição para um dos mais promissores e preparados pastores da nova geração da Igreja Quadrangular, pastor Samuel Vion. Vamos ficar de pé agora